Graça e paz, estamos aqui com mais uma oportunidade maravilhosa dada por Deus de trazermos aqui uma palavra para você, tá? Com certeza essa palavra vai ser muito oportuna para a tua vida nesse momento, tá? Nós cremos que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós vamos fazer uma pequena meditação aqui sobre a armadura de Deus. No capítulo 6 do livro da Epístola de Paulo aos Efésios, diz no versículo 10: No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Bem, é uma passagem interessante para a nossa vida, em que quando nós observamos a vida secular, por exemplo, vamos observar aqui o bombeiro, né? No nosso país chamamos bombeiro esses homens que saem para apagar os incêndios, né? Principalmente desmoronamentos, são salvas-vidas, né? Então, o bombeiro, quando ele não sai com uma roupa qualquer, ele sai com uma roupa especial para aquele momento, né? Ele não pode ir de forma comum, porque senão ele vai morrer queimado, ou vai cair, ele leva a escada, tudo direitinho, de acordo com o problema que ele vai resolver. Da mesma forma, por exemplo, os astronautas, quando eles vão para o espaço, eles não vão com uma roupa comum, acostumado a usar todo dia. Eles vão com uma roupa especial, que lá ele vai enfrentar outro tipo de temperatura, né, atmosfera diferente. E da mesma forma o soldado quando ele vai para a guerra, o soldado ele também vai com uma roupa especial, ele vai com capacete de fibra, capacete de aço, né? Ele vai com calçado, com cinto, tudo direitinho, armado e bem armado, para ele poder enfrentar aquela situação, né? Ele vai com roupas especiais para enfrentar crises, né? E também, por exemplo, o mergulhador, ele quando mergulha lá nas profundezas do mar, ele precisa de uma roupa especial, né? Precisa do oxigênio, ele precisa de roupas que venham suportar a pressão do fundo do mar e também proteger ele. Então, na nossa vida, em situações de crise, em situações especiais, as pessoas precisam de uma roupa especial também. Então, a Bíblia, ela traz aqui uma situação idêntica, mas só que no mundo espiritual. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz aqui, para a gente vencer as astutas ciladas do diabo, né? Para a gente, depois de enfrentar o diabo, a gente ficar firme, porque ele diz aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, certo? Toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque as ciladas astutas de Satanás não é fácil. Ele não faz ciladinha não, ele faz a cilada para acabar com a pessoa, né? Então a gente não pode ignorar isso, entendeu?
O próprio apóstolo ensina que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, que está no capítulo 2, versículo 10 e 11 de 2 Coríntios. Nós não podemos ignorar essas ciladas do diabo, que são ciladas astutas, são ciladas para derrubar, são ciladas para matar a pessoa, tirar a vida espiritual, entendeu? Então as suas ciladas, elas são tremendas, são emboscadas. Assim como o caçador, ele sabe a isca certa, o caçador, né? Ele sabe qual é a isca fácil para pegar o animal que ele deseja. O diabo também sabe os nossos pontos fracos, e ele vai preparar ciladas para nos pegar. O peixe, né? Você está pescando de anzol, o pescador sabe qual é o tipo de isca que ele vai usar para pegar aquele peixe. Ele sabe o caçador sabe qual é a armadilha para cada tipo de animal. O pescador sabe qual a isca melhor para cada tipo de peixe que ele quer pescar, aonde ele deve jogar a rede, aonde não, onde deve jogar. Então, o pescador e o caçador, eles são treinados para isso. Ele sabe, ele tem experiência. Assim o diabo também. O diabo é um pescador de homem para levar para o inferno. O diabo, ele quer destruir. Jesus falou que ele veio roubar, matar e destruir. É essa a ação maligna do diabo na terra. Mas para fazer isso, ele tem que armar cilada. E para vencer o diabo não é na nossa força. Para a gente vencer o diabo, tem que ser estar revestido da armadura de Deus. Você não vai vencer o diabo na tua própria força, não. Você só vence Satanás se você estiver revestido de toda a armadura de Deus. Porque senão, entenda bem, ele traz aqui um perfil de um soldado romano. Dali ele faz uma analogia, fazendo uma comparação espiritual. Então, todos esses elementos que a Bíblia traz aqui da armadura não pode faltar. A Bíblia está dizendo que não é uma parte da armadura que salva a gente. É toda, revestir de toda a armadura de Deus. Então, ele traz aqui alguns elementos, todos esses elementos dessa armadura. O primeiro elemento que ele fala para a gente ser vencedor, vencer as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é carnal, nós não lutamos nem contra a carne, contra as pessoas, nós lutamos contra o diabo mesmo, seus demônios que estão espalhados aí na terra, os espíritos das trevas, que está aí tentando destruir a humanidade, entendeu? Então, a verdade, ele diz que o primeiro elemento dessa armadura é a verdade. Por isso que ele fala, revesti-vos, cingindo os vossos lombos, a vossa cintura, com a verdade, o cinto da verdade. Então, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. O Pai é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Mas olha, nós também temos que viver essa verdade. Eu tenho que viver a verdade, certo? Eu não posso ter mentira na minha vida. O diabo é o pai da mentira. Jesus falou que nunca houve a verdade nele, nunca se firmou na verdade. O diabo sempre foi mentiroso, enganador, astucioso. E a mentira é uma arma poderosa na mão do diabo, porque ele tem semeado a mentira na vida das pessoas. E o mentiroso, lá em Apocalipse, está dizendo que aquele que pratica a mentira e ama a mentira, ele não vai entrar no reino do céu, ele vai ser lançado fora. Então, querido, a gente deve tomar cuidado muito com a mentira, porque mentir é muito fácil. Às vezes, em certas situações, é muito difícil falar a verdade, então é melhor ficar quieto. Mas mentir é muito fácil. Se mente para sair de uma situação, se mente para aparecer, se mente para tanta coisa, e a mentira é fácil. Mas a mentira é uma filha que o diabo adotou. O diabo adotou a mentira como filha dele, ele é o pai da mentira. Então a gente deve tomar muito cuidado com a mentira. É uma luta que o crente tem que ter, é de varrer a mentira da vida dele, porque se o crente for mentiroso, aí a brecha está aberta. Cadê o cinto da verdade?
Então, você não vai vencer o diabo na mentira. Então, o primeiro elemento que nós temos que observar aqui é a verdade. Nós temos que ser verdadeiro. E não adianta ser verdadeiro de brincadeira não, porque Deus conhece o nosso coração. Ainda existe aquele que ama e pratica mentira. Nós temos também a couraça da justiça. É o segundo elemento que a Bíblia apresenta na armadura de Deus. Jesus é a nossa justiça. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Deus, de Jesus na nossa vida. Jesus é a nossa justiça. Mas nós também temos que viver a nossa parte. Nós temos que ser justos também. Lá, na Epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz que os injustos, capítulo 5, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, um dos elementos muito importantes da nossa armadura, para não dar brecha para o diabo, é ser justo. Nós temos que observar se nós fazemos injustiça. Se você é injusto com alguém, a sua armadura já está faltando um elemento, a justiça. Então, nós devemos ser justos com as pessoas, entendeu? Porque a justificação de Cristo já está em nossa vida. Nós fomos justificados pela fé. Agora, eu já fui justificado. A minha posição é de justo. Mas eu tenho que ser justo também. Eu tenho que viver como um justo. Não posso fazer injustiça com as pessoas. Porque se eu for injusto com alguém, eu não vou entrar no reino dos céus. Não posso ser injusto com a minha família, não posso ser injusto com a igreja, eu não posso ser injusto com ninguém. Eu tenho que ser justo. Andar de acordo com a palavra de Deus. Porque se a gente deixar que a injustiça entre na nossa vida, nós vamos achar que a injustiça é uma coisa normal. Mas a injustiça tem deixado muita gente do lado de fora. Entendeu? Então, um elemento tremendo dessa armadura é a justiça. Não só a justiça de Deus na nossa vida, na nossa posição de justo, mas também a justiça que nós temos que praticar. Nós temos que praticar a injustiça, porque os injustos não vão entrar no reino dos céus. Se estamos sendo injustos com alguém, precisamos observar isso e varrer isso da nossa vida, né? Outro elemento muito importante na nossa vida é o escudo da fé. Entendeu? É o escudo da fé. Porque, veja bem, querido, uma das coisas, a Bíblia diz que com o escudo da fé, você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os soldados romanos, eles usavam os escudos na mão esquerda para proteger das flechas inflamadas de fogo. Eles acendiam a ponta da flecha, botavam ali um inflamável ali com estopa, e ali eles incendiavam as casas, incendiavam os soldados, e os soldados usavam o escudo para se proteger dos dardos inflamados, dos dardos pegando fogo. E um dos dardos inflamados do maligno é a dúvida. O escudo da fé é para nos proteger da dúvida, que o que o diabo quer é enfraquecer a nossa fé. Porque você fraco na fé, você muito mal vai se manter salvo. Muito mal. Entendeu? Porque um homem sem fé, ele não conquista nada no reino de Deus. Assim como sem o dinheiro você não faz nada na vida material, sem a fé você não faz nada na vida espiritual. Você não acredita em nada, perdeu a fé. Entendeu? Então, nós devemos entender que devemos acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não deixe o diabo enfraquecer a tua fé. Não deixe o diabo colocar dúvida no teu coração. Tem pessoas que duvidam até se Deus é bom ou não. Eu estou passando essa luta, a Bíblia diz que Deus é bom. Se Deus não fosse bom, você já tinha ido para o inferno há muito tempo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Entendeu? Nunca duvide da bondade de Deus. Nunca duvide do amor de Deus.
Quando você estiver duvidando do amor de Deus, da bondade de Deus, lembre que é o diabo que está lançando seta na tua mente. Repreende em nome de Jesus, entendeu? Repreende, porque o diabo quer destruir a tua fé. O diabo quer fazer da gente incrédulo, crente incrédulo, olha o paradoxo. E tem crente que você pensa que não, mas tem crente que já não está acreditando mais em nada. Não acredita mais na Bíblia, não acredita mais que Deus opera milagre, não acredita mais que Deus batiza com o Espírito Santo. Tem uns que não acreditam nem mais que Jesus salva. Sabe por quê? O diabo lançou os dardos inflamados no coração dele e ele aceitou. Querido, vai para a palavra de Deus, vai ler a Bíblia. Jesus falou, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não. Permanece naquilo que está escrito. O tempo não muda a Bíblia. Deus não muda. Deus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele falou vai se cumprir. Volta a acreditar na palavra. Volta a acreditar no que está escrito. E deixa a dúvida para longe. Manda essa dúvida embora. Essa dúvida que entra aí, essa incredulidade, é um dardo inflamado do maligno. Mas repreende em nome de Jesus. O outro elemento que está na armadura de Deus é o capacete. A nossa mente, querido, ela precisa estar calçada, estar protegida, aliás, a nossa mente. A Bíblia diz, pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. O diabo ataca muito a mente das pessoas. Com a dúvida, que nós falamos agora, o inimigo ele ataca a mente da gente. Ele faz com que você viva uma vida preocupada. Tem pessoas que ele não tem paz, falta paz na vida dele, porque ele não consegue pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Ele não consegue pensar mais nas coisas do alto. Ele só vive preocupado, não tem paz. O apóstolo Paulo em Filipenses ele diz, não vos preocupeis com coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O capacete, queridos, é a necessidade da gente. Nós precisamos do capacete para proteger os nossos pensamentos, certo? O capacete é a segurança da nova criatura que está em Cristo Jesus, entendeu? Não deixa que o diabo venha roubar a tua paz, perturbando a tua mente. Você é salvo. Você tem que entender isso. Afugenta certos pensamentos da tua cabeça. Às vezes você se prende em certos pensamentos. Há um ditado que a gente sempre diz: a gente não pode impedir de uma ave pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir dele fazer ninho. Entendeu? Então, você às vezes pode não impedir que certos pensamentos mal venham sobre você, mas você pode impedir de ficar alimentando aquilo. Quando vier um pensamento ruim, um pensamento de fraqueza, um pensamento de derrota, um pensamento de querer pecar, lembre-se, você tem o capacete da salvação. O que Deus quer dizer com isso? Que você tem força para repreender isso em nome de Jesus. Medita na palavra. A melhor coisa, um conselho que eu dou a todos, o melhor meio de você ter bons pensamentos é quando você medita na palavra. Leia a Bíblia e começa a meditar nela. Entendeu? O meu prazer, como disse o salmista, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aí vem de quê? Da meditação da palavra. Quando tu começa a meditar na palavra, você pode nem estar lendo, você está deitado, está pensando na palavra, nos versículos, você sente a presença de Deus. Então não deixa que o diabo venha fazer ninho na tua mente, não. Repreende ele em nome de Jesus
e começa a meditar na palavra de Deus, porque Deus já te deu um capacete, só falta você usar ele. Entendeu? Você hoje é uma nova criatura, você não precisa estar preso a pensamentos malignos. Tá? E outra coisa interessante, outro elemento aqui, é calçar os pés. Calçando os pés com a preparação do Evangelho. Nenhum soldado que vai descalço para a guerra vai vencer. Andar descalço é andar sem autoridade, é andar sem poder, é andar sem a unção, é andar sem convicção. Já viu aquela pessoa andando descalço nas pedras que não tem costume? Ele fica pisando igual pisando em ovo. Ele não se locomove com liberdade. Agora, quando tu está bem calçado, você anda com firmeza. Tem pessoas que precisam calçar os seus pés com a preparação do Evangelho. Porque sem autoridade, querido, a gente não consegue pregar o Evangelho, não. Temos que pregar o Evangelho, mas temos que estar calçado. Porque muitos espinhos você vai enfrentar pelo caminho. Mas você vai pisar em cima deles bem calçado. Porque soldado não vai à guerra descalço. Sem autoridade, sem unção, sem moral. Esse sapato aqui para pregar o Evangelho simboliza a autoridade que Deus deu a gente. Entendeu? Quão formosos são os pés que anunciam a paz. Mas se estiver calçado. Entendeu? Tem que estar calçado para ser um bom vencedor. Então, aqui ele diz: a verdade tem que estar na nossa vida, a couraça da justiça, temos que ser justos, calçando os pés, com a preparação do Evangelho, tem que ter autoridade, tem que estar calçado, né? E o escudo da fé, não deixar o diabo colocar dúvida na tua vida, para que você não venha orar mais, para que você não venha mais caminhar para a casa do Senhor, porque perdeu a fé, acha que nada adianta. Não deixa o diabo fazer isso. Né, o capacete da salvação, proteja sua mente, e o cinto da verdade. Não deixe que a mentira venha fazer parte da sua vida. E também orando em todo o tempo. Orar em todo o tempo. O soldado, ele tem que estar em constante contato com o comandante. E a única maneira de o crente estar em contato com o seu comandante é através da oração. Fala com Deus. Tá difícil, fala com Deus. O soldado pode estar numa situação difícil na guerra, mas o comandante, ele tem a orientação certa. Você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar em todo o tempo. Temos que estar ligado com Jesus sempre. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar em conversação, em comunicação com o nosso comandante, que é Jesus. Tá? O bom soldado, ele precisa disso, de estar em constante contato com o seu comandante. E o crente só pode estar em contato através da oração. Né? Pelo sangue de Jesus nós estamos unidos. Mas quando nós oramos, nós estamos chamando Deus para a nossa vida. Nós estamos chamando Deus para os nossos problemas. Quando você ora a Deus, você está chamando Deus para trazer a solução. Quando você não ora, você está dizendo: Deus, não preciso de ti não, deixa comigo. Mas não é por aí. Tu precisa orar em todo o tempo. E vigiando nisso. Certo? O bom soldado, ele pode estar revestido de toda a armadura, mas se ele não vigia, o crente não pode andar igual um anormal na rua, não. Ele tem que estar ligado. O crente tem que estar vigiando 24 horas. Se você não vigia a tua língua, se tu não vigia os seus olhos, se tu não vigia seus pensamentos, se tu não vigia seus pés, aí você é uma presa fácil do diabo. Você precisa vigiar os seus olhos, para onde você olha. Você precisa vigiar os seus ouvidos, prestar atenção naquilo que tu anda ouvindo. Às vezes você critica os fofoqueiros, mas adora ouvir uma fofoquinha, né? Às vezes você critica as irmãs que andam indecente, mas adora ficar olhando para o corpo delas. Às vezes, né, você critica as pessoas que falam demais, mas você também é um tremendo falador. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos ir em qualquer lugar.
Não, nossos pés somente vão aonde os santos podem ir. Tem um hino que diz que os meus pés somente vão aonde os santos podem ir. Nós temos que tomar cuidado aonde vamos também. Isso se chama o quê? Vigiar. Tá? E por quê? Porque o bom soldado está sempre alerta. Antigamente, no Velho Testamento, se um soldado, né, que fosse sentinela, dormisse, ele pagava com a vida, morria, era morto. Sentinela não pode dormir não, porque se ele dormisse, o inimigo podia atacar, destruir a cidade, destruir um exército. Então, era pena de morte com um sentinela dorminhoco. Então, nós temos que estar vigiando, porque vigiai e orai. Vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigia, né? Isso é para todos nós, certo? Porque o inimigo é covarde. Ele espera a hora que tu não vigiou, ele te ataca, né? E também o apóstolo termina com a espada do Espírito, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente tem que conhecer Bíblia, gente. Crente preguiçoso, que não lê Bíblia. Crente que não leva nem a Bíblia para a igreja. Crente que não sabe nem aonde está o Velho Testamento, nem o Novo. Meu Deus, que vergonha! Crente com 50 anos de igreja, não lê a Bíblia, não sabe nem aonde está o Evangelho de Mateus. Você tem que estar dizendo. Às vezes tem novo convertido aí que já aceitou Jesus ontem, hoje já sabe dividir o Novo Testamento do Velho, já sabe quantos evangelhos tem. Tem pessoas que tu pergunta a ele quantos são os evangelhos, não sabe. Gente, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O soldado precisa estar sempre em contato com a palavra de Deus. Você já imaginou um serrote cego? Tem crente que ainda é um serrote cego. Deus quer usar ele, não pode, porque ele não conhece a palavra, não tem interesse, não gosta de ler, não quer aprender, não tem sede pelas coisas de Deus. A palavra de Deus para ele não é nada, é um livro qualquer. Querida, a Bíblia é a espada do Espírito. E essa espada foi colocada na nossa mão, nós precisamos usar ela. Cortar primeiro, usar para nós, e depois usar para as outras pessoas, pregar o Evangelho. Não é possível que um crente fique 10 anos na igreja, 20, 30, não sabe aonde é o Novo Testamento, não sabe onde é as epístolas. Que isso? Não sabe onde está o livro do Apocalipse, só sabe que é o último. Ah, pelo amor de Deus. Então, querido, é na palavra que nós encontramos as orientações necessárias para a nossa vida. É na palavra. Quando uma pessoa sai à guerra, ele tem que ter um mapa, ele tem que ter as orientações. Então, devemos comportar na guerra como um soldado, atacando e defendendo. Porque muitas vezes o diabo ataca, a gente se defende. Agora, o crente não vai viver só na defesa. Você já pensou um soldado que só se defende, não sabe atacar? Às vezes o crente passa a vida dele toda, o diabo é terrível, o diabo é isso, o diabo é aquilo, e ele só fica se defendendo, nunca ataca. Gente, o diabo é feroz mesmo. Ele tem um exército à disposição dele, entendeu? Ele não é onisciente, mas ele sabe muita coisa, ele é milenar ou bilenar, sei lá. Não é onipresente, mas tem um exército com ele, entendeu? Não é onipotente, mas ele é um inimigo forte. Onipotente, onipresente, onisciente é só Deus. Mas a Bíblia diz que apesar dele ser um inimigo forte, o que está em nós é maior do que ele, que é o Espírito Santo. Não tenha medo de enfrentar. Só viu que só fica na defesa? Vamos atacar, meu irmão. Vamos usar essa espada aí, dar umas espadadas no Satanás. Igual Jesus venceu o diabo no deserto, não foi no tapa não, Jesus nem no grito. Jesus venceu o diabo na palavra. Entendeu?
Então, é isso que nós temos que entender da parte de Deus. Então, oração e vigilância, Senhor. O bom soldado, ele está em constante comunhão com o seu Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem te dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tá bom? Seja constante, seja firme. Se tem alguma brecha aí nessa armadura, tapa ela rápido. Não fica de bobeira não. Tapa essas brechas e vamos usar essa espada. Vamos usar essa espada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se te agradou esse vídeo, dá um like aí. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Tá bom? E com certeza ore por mim, deixa seu comentário, fica à vontade, tá bom? Um abraço e Deus te abençoe.